No dia de amanhã nós teremos então a pré-estreia de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Com isso, venho trazer aqui para vocês uma lista de quais são os filmes essenciais para que vocês assistam antes de assistir Quantumania no cinema amanhã. Eu sou o Eliel e, como eu disse, eu vou trazer aqui então uma lista de produções do universo cinematográfico da Marvel que se conectam diretamente com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que, por falar nisso, é um filme muito importante, pois vai apresentar então a grande ameaça dessa nova fase da Marvel, que é o Kang, que é um cara muito poderoso e ele é muito grandioso como vilão, então ele é muito importante. Então esse filme é importante por conta disso, na verdade. Então vamos lá, o primeiro filme dessa lista então é Homem-Formiga. Sim, o primeiro filme do personagem, a gente não poderia deixar de falar dele porque é uma sequência, né? São 3 filmes agora, então ele com certeza é fundamental para a gente aprender um pouco mais sobre o Scott Lang, o Homem-Formiga. Então nesse filme nós vemos o Scott saindo da prisão após um tempo ali sendo preso, na verdade, porque ele teria cometido crimes de roubo e furto. Então ele foi preso por conta disso e acabou saindo da prisão depois de um tempo, e esse filme então trata-se da sua jornada, dele então reconciliar a sua relação com a sua filha, com a sua família, e também se redimir quanto aos crimes cometidos, e ele também nesse filme recebe o manto então de Homem-Formiga, que já é um personagem um pouco mais antigo no universo da Marvel, é um herói um pouco mais antigo, ele acaba recebendo esse manto do Hank Pym, que é o Homem-Formiga original. Esse filme é muito importante porque ele dá início então à história do personagem. Desse filme, então, nós vamos direto para Capitão América Guerra Civil. Nesse filme, os heróis, a equipe dos Vingadores acaba sendo abalada pelo contrato de Sokovia, que é um contrato do governo após os Vingadores terem cometido alguns erros, tentando salvar o mundo, fazendo com que civis fossem mortos nas destruições das cidades. Então esse contrato faz com que os heróis só possam agir quando o governo assim os permita. Isso acaba abalando, então, a relação desses personagens. Eles acabam se dividindo em 2 equipes, que é a equipe do Capitão América e a equipe do Homem de Ferro. Então nós temos alguns personagens, alguns heróis de cada lado, e eles acabam se enfrentando. O Homem-Formiga aparece nesse filme, ele faz uma ponta, ele dá uma ajuda, mas o que é importante para a história do personagem, na verdade, é que no final do filme, aí vem um spoiler, ele acaba sendo preso. O Hank Pym sempre disse que não se deve confiar num Stark. Quem é você? Que isso, cara? Partindo então para o próximo filme, nós temos Vingadores Guerra Infinita. O Homem-Formiga não aparece nesse filme, mas já já vocês vão entender porque ele é importante para a história do personagem e para toda a história da Marvel como um todo, para ser muito sincero. Então vamos lá. O filme Guerra Infinita, então, nós vemos o começo da conclusão dessas fases passadas da Marvel, onde nós temos a maior ameaça, que é o Thanos, onde ele está então coletando as últimas joias do infinito para que ele possa então aniquilar metade do universo para garantir assim paz e equilíbrio de acordo com ele mesmo. Isso é em relação à justiça que ele mesmo estabeleceu para o universo. Então nós vemos então essa ameaça gigantesca para todos os heróis. Nós vemos que esses heróis que foram separados por conta de Capitão América Guerra Civil têm que juntar o máximo de personagens ali possíveis para os ajudar nessa batalha. Eles estão mais fragilizados e, spoiler também, acabam perdendo no final do filme porque o Thanos ganha, ele consegue todas as joias e assim também consegue aniquilar metade do universo, sumindo então com certos personagens, e é daí que nós vamos para a conexão direta com Homem-Formiga e a Vespa, que é o segundo filme do personagem. Nesse filme, então, nós vemos o porquê o Scott Lang, o Homem-Formiga, não estava em Vingadores Guerra Infinita. Isso porque, na verdade, ele ainda estava cumprindo a sua pena, porque ele foi preso em Guerra Infinita por ajudar o Capitão América, que era contra aquele contrato do governo, e ele, então, estava ainda cumprindo essa pena, com a tornozeleira eletrônica. Então, ele estava dentro de casa, sem poder agir. Então a gente vê, na verdade, nesse filme do Homem-Formiga, o seu trajeto ali fazendo a sua volta para o mundo normal, o mundo das pessoas que não estão presas. Então a gente vê ele tentando se redimir em relação a isso também, e ele tentando se redimir então com a família também do Hank Pym, porque eles também ficaram decepcionados quanto a algumas coisas que aconteceram. Então a gente vê ele se reconciliando com a Hope, que é a filha do Hank Pym, e o interesse amoroso dele, esqueci de citar isso em relação ao primeiro filme, mas ela é o interesse amoroso dele,
e é a Vespa. Nós vemos um foco também na relação dos dois nesse filme. Por isso ele não participou de Guerra Infinita, porque ele nem sabia, na verdade, o que estava acontecendo. E no final desse filme, mais um spoiler, no final desse filme, o Homem-Formiga ele vai para o Reino Quântico. E as pessoas que estavam do lado de fora, o ajudando, né, que iriam trazer ele de volta do Reino Quântico, essas pessoas acabam sendo mortas no evento de Guerra Infinita, quando o Thanos estala os dedos. Essas pessoas que estavam ajudando a ficar dentro do Reino Quântico é uma das que somem. Então o Hank Pym fica, no caso o Hank Pym não, o Scott Lang, ele fica preso no Reino Quântico e não consegue retornar. Então depois disso nós vemos um salto de 5 anos e vamos para o próximo filme, que é Vingadores Ultimato. Ultimato, então, é o filme, se não o mais importante, um dos mais importantes do universo inteiro da Marvel, onde nós vemos as consequências das ações do Thanos e da perda dos heróis. Então todos eles estão abalados, estão fragilizados porque perderam e muitos de seus amigos desapareceram, né? Sumiram, morreram. Então eles não iriam retornar nunca mais. Esses heróis já estão desesperançosos quanto ao que poderiam fazer. Não tem mais nenhuma solução. Até que o Homem-Formiga, Scott Lang, por via de sorte, por obra do destino, ele acaba conseguindo sair do Reino Quântico e voltar para a vida normal. O que ele não esperava é que quando ele fizesse isso, ele encontraria então um mundo devastado pelas consequências do que o Thanos fez. Então ele fica meio abalado, sem saber o que aconteceu. Ele encontra com a sua filha, que está mais velha, porque se passaram 5 anos. E ele não entende, porque na verdade, para ele, dentro do Reino Quântico, só se passaram 5 minutos. Isso porque o tempo no Reino Quântico funciona de forma diferente. Exatamente por conta disso, na verdade, ele acaba apresentando uma solução para a equipe dos Vingadores, que seria voltar no tempo e tentar mudar algumas coisas para trazer aquelas pessoas que sumiram de volta, através da viagem do tempo. Então é o Homem-Formiga o personagem focal desse filme na questão de resolução do que eles poderiam fazer. Na verdade, então ele, por conta dessa diferença temporal entre o Reino Quântico e o nosso reino natural, né, por causa dessa diferença de tempo, ele acaba descobrindo e dando a dica para o Tony Stark da viagem do tempo. Esse é o papel super importante que ele desempenha nesse filme. E depois das consequências desse filme, então, nós vamos direto para a última produção, que é, né, diretamente conectada em questão de narrativa com Homem-Formiga Vespa Quantumania. Essa produção é Loki. Em Loki, então, após os eventos de Vingadores Ultimato, nós vemos o personagem, o deus da mentira, o irmão de Thor, irmão falso de Thor, né, passando por alguns perrengues porque ele acabou sendo preso pela AVT, que é uma agência que ela controla a linha temporal, né, meio que o próprio nome diz. Então, assim, ela controla as linhas temporais e ela é responsável por assegurar que exista apenas uma linha temporal, uma linha cronológica que ligue os eventos de cada filme, na verdade, do universo da Marvel. O Loki, então, vai para essa linha temporal e ele está lidando com uma ameaça que está propondo, né, alterar essa questão da linha temporal e pode acabar com tudo. O Loki, então, acaba tendo que se aliar com essa agência para que ele não seja desmantelado, para que não acabem com ele, deem um sumiço nele, porque ele está preso, na verdade, por também fazer coisas que alterassem a linha temporal de certo modo. Então eles prenderam ele para que isso não acontecesse mais. O Loki, então, une força com essa agência e vai descobrindo alguns podres dentro delas e algumas mentiras. Engraçado, né? Porque ele é o deus da mentira. Mas então ele vai fazendo isso e a gente vai vendo essa jornada desse personagem, até que no final dessa série nós vemos os eventos, então, que na verdade a linha temporal, a única que existia, é quebrada e ela então cria diversas ramificações de linhas temporais, criando assim diversas formas diferentes de universo e também formas diferentes de personagem, que são as famosas variantes que são citadas nessas séries. E além de tudo, nós temos nessa série a apresentação, pelo menos a prévia, do vilão dessa nova fase, que é o Kang. Sim, ele aparece nessa série, é uma variante dele que ela é um pouco mais calminha, mas ele tá ali, a gente vê alguns conceitos serem apresentados muito importantes, quanto às linhas temporais, quanto ao multiverso. Essa série é muito divertida e também é muito importante e compõe então o final da nossa lista de produções mais importantes para que vocês assistam. Então,
Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais objetivo, não necessariamente muito curto, mas bem objetivo. É só uma lista, na verdade, ligando aquelas produções que são essenciais para que vocês possam refrescar a memória de vocês antes de assistir os eventos de Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. É isso, espero que tenham curtido. Deixe sua curtida aí, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e eu vou ficando por aqui. E como sempre, não se esqueçam, nós somos a B3, um mundo cada vez mais geek.